Vamos então agora à última etapa, né, da nossa reunião, que é a palestra do Senhor. Vamos estar preparados para ouvir, porque há instruções aqui muito tremendas. Veja bem, abençoados, você tem que apegar às verdades ouvidas com mais firmeza. Na ministração, você tem que estar bem atento. Se você distrair com qualquer coisa, eu também sou ouvinte, então eu sei, se eu estou ouvindo uma palestra e eu desvio para comunicar com alguém do meu lado, o palestrante não para de falar, ele continua. Então, bloqueia, da hora que você distraiu, até você voltar a me ouvir novamente, vai demorar um tempo para você assimilar, para começar. Então, você já perdeu tudo. E um assunto que você está ouvindo e você para, o que acontece? Como ela não deu sequência, você costuma esquecer até o que falou antes. Porque esse aqui tem princípio, meio e fim. Então a palavra tem princípio, meio e fim. Na hora da ministração, já corrigimos algumas vezes aqui, mas repetindo, se você levanta, o que acontece? Primeiro, você já era daquela pregação. Você não consegue mais entender aquilo, a não ser depois que você volta, aí você vai ouvindo, aí você pega dali para frente, daqui para trás você esqueceu tudo. E podemos distrair os que estão ouvindo. Você dispersa toda a igreja. Então você não pode levantar na hora da pregação, você não deve levantar, porque primeiro você já está perdendo, então o seu tempo que estava aqui foi perdido. E outro, você dispersa toda a igreja. Nós temos um povo que é muito educado nessa área, que são os orientais. Quando eles entram para ouvir uma palestra, eles grudam dali, não levanta, até a respiração deles são baixa, para não distrair, porque eles querem pegar tudo que está se falando. Porque se eles estão naquele lugar e alguém está falando, para eles aquilo ali é o máximo. Vai me instruir, vai me levar a alguma glória. Então é necessário que os abençoados, quando vão assistir, não só a minha palestra, a outra que for, que você achar interessante, ficar com os olhos fitos. Porque os olhos mostram que a mente está ligada naquilo que está se pregando. Assim é, abençoado? Então, mantém firme ali. Distração nenhuma, por favor. Não deixa nenhuma vir sobre você. Porque o que nós fazemos aqui é muito sério. E a igreja aí fora não aguenta ouvir isso. É um povo que foi viciado a gritar. Eles acham que ganha de Deus pelo grito. E o grito é fácil, né? Porque o cara está lá, Deus! Ele não dorme. Ele entra em desespero ali e descarrega aquilo. E isso não é Deus. Porque Deus é a palavra, a instrução. Por isso nós falamos que vamos ver com um título que diz, Deus existe? Deus existe? Isso aí é sério, abençoado. Isso é sério demais. Se Deus existe ou não existe. Aí para fora ele não existe. Eu vou mostrar aos irmãos, dentro da palavra, o que acontece. Então, nós vamos falar, dando sequência, né, a parte 2, as 3 etapas da graça. Porque essas matérias, elas são muito difíceis de entender. Até Pedro diz isso, né, que Paulo falava coisas, o quê? Difíceis de entender, que os insubordinados deturpam
é os que fazem um insubordinado conosco. Eles ficam deturpando, falando que pecado, ele falou que não tem pecado sim, que o diabo não está aí. Quem está matando o povo? Quem mata o povo é o povo. Você dá um tiro, igual o diabo que atirou, por que você vai preso e ele não vai? É esquisito isso. Não, ele faz isso, ele usa a pessoa e depois, conversa de menino, porque fala isso lá na lei para você ver, eles prendem você também, pela ignorância, povo muito ignorante. Então, nós estamos falando sobre as 3 etapas da graça. Isso aqui você tem que prestar atenção, porque senão você não vai entender. E nós que somos a graça, nós temos uma responsabilidade. O que você ouve, você tem que saber entender e passar. Porque tem horas que não dá para você mandar a pregação pelo WhatsApp. Você tem que explicar algumas coisas. E essa aqui é a base, meu irmão. Essa aqui é a base. Isso aqui é o fundamento, é isso. Se você não souber, se eu não souber desse fundamento, como o sistema não sabe e atropela todo mundo, nós vamos continuar atropelando todos. Não é só falar que você é um abençoado, um perfeito, completo? Sim, mas você tem que ter base para falar isso. Quer dizer, você tem que ter sustento, tem que ter um fundamento, senão vira um palavreado igualzinho a Ave Maria. Rosário, é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Agora, se tem fundamento, aí sustenta. Aí as pessoas te ouvem e falam, olha, o que você falou aí mexeu comigo. Assim é? Baseado lá em 1 Coríntios 3, 10. 1 aos Coríntios 3, 10, 11. Paulo aqui vem detalhando isso aí, como mestre e apóstolo dos gentios que ele era. Ele diz, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o quê? O fundamento. Diga o fundamento. Então, Paulo é o que lançou o quê? Fundamento. Vou só pular para o 11 aqui, ele diz, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, o fundamento é quem? Jesus Cristo. Não é Paulo, não é Márcio Mourão, não é Jeremias, não é Isaías, não é José Luiz. Pô, tira isso da cabeça. Aqui diz que o fundamento é quem? Jesus Cristo. É o nome que deve ser considerado, porque é o que está escrito. Se nós tirarmos disso, essa glória de Jesus Cristo, seja anátema. Não podemos sair fora aqui. Então ele diz, segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, um perito arquiteto. Aí ele vem dizendo, continuando, o que ia começar com ele. Porque todo um edifício precisa primeiro de quê? Fundamento. E quem vê fundamento? Quase ninguém, porque fica debaixo da terra, não é isso? Ninguém vê, está debaixo da terra. Está lá tudo escondido, você nem sabe o que foi feito lá. Tem tubulação lá que tem 15 metros, 20 metros de profundidade na terra. Uma sapata enorme, porque o prédio é gigantesco e precisa de dar o que? Estrutura aquele prédio. Então tem que ser o que? Um prudente, um perito construtor, arquiteto. Tem que ser. Se não for, não faz não, porque vai cair, meu amigo. Nós temos algumas construtoras em Belo Horizonte, por eu ser corretor de imóvel antes, que quando você fala o nome da construtora, o pessoal fala, vai cair. Esse prédio vai cair. Porque eles são tão ruins de serviço que já caiu e trincou tanto o prédio, meu amigo, que eles falam, não, eu não compro não, isso aí é fria. Por quê? Não houve o quê? Um prudente, um perito arquiteto, que é o fundamento.
Porque quando eles constroem, o prédio fica bonito, tudo limpinho, pintadinho, uma arquitetura ali legal. Você entra, olha, tudo novinho. Passa 6 meses, começa o prédio a trincar todo. Pô, caramba, de anjo o cara passa a ser chamado de diabo. Então, o construtor foi Paulo, ele lançou o fundamento que é qual? Jesus Cristo. Então, se você não conhecer bem Jesus Cristo, você não conhece o fundamento da sua igreja. Então, essa vida não vai ser uma vida boa. Não vai ser uma vida espiritual. Não vai gozar dos benefícios de Deus na terra. Então, aí ele vem dizendo, depois do fundamento, ele diz, Paulo, outro edifica. Então não seria o edificador, o apóstolo Paulo. Olha, isso aí é base para a nossa vida espiritual com Deus. Outro edifica. Sobre ele, sobre qual? O fundamento. Aí ele vem dizendo, porém, cada um veja como o quê? Sobre edifica. Então, são 3 etapas: fundamento, edificação e sobre edificação. E ele indica quem vai fazer isso. Ele diz, eu sou o perito. E Paulo não diz, sejais meus o quê? Imitadores. Então ele não está falando isso, não é para a igreja, ele está falando isso para os que viriam após ele, para edificar e sobre edificar. Para essa etapa que é, porque a igreja não sabe edificar, porque é ela que está sendo edificada. Como é que ela vai edificar? Você vai se edificar assim mesmo? Quem constrói uma casa é quem? É o construtor. É um arquiteto, um engenheiro que constrói uma casa. Eu posso pagá-lo para construir para mim. E quando eu não faço isso, eu construo por mim mesmo, os padrões não são bem elogiados, porque vai estar fora de um padrão de construção pela prefeitura local. No entanto, quando ele for lá buscar a Baixa e a BITS, o engenheiro vai chegar e falar, não tem jeito não, está tudo fora. Você vai ter que arrumar isso, arrumar aquilo, arrumar mais aquilo, não é assim, José? E esse passeio está errado. Esse piso, esse assentamento dessas louças estão errados. Então ele vai mudando tudo, porque alguém tentou fazer algo a qual ele não é competente para fazer. Então é necessário que saiba disso. Então, você está debaixo de qual construtor? De qual arquiteto? Porque se não tiver no arquiteto certo, a sua vida espiritual vai ser um arraso, um desastre total. Você vai continuar falando que você é um pecador, que o diabo vai te pegar, que você não vai conseguir nada na vida, é muito difícil. Vai ser. Vai ver tudo quanto é besteira, porque a pessoa que está tentando te edificar, ela não foi chamada para isso. Tem que ter um chamamento. Paulo diz, sejais, pois, os meus imitadores, como eu sou de Cristo. O primeiro apóstolo na terra foi quem? Te peguei? Abre para mim lá, Tiago, em Hebreus, eu coloquei aqui. Hebreus 3:1. Caça ele aí, Tiago. Aí, ó. Aqui, ó. Hello. Por isso, santos irmãos, diga eu sou santo. Diga para o teu irmão, e você é santo, meu irmão. Acredita nisso. Você ora mais, eu olho no espelho, eu não estou com cara de santo. Mas não importa o que você vê, importa é o que Deus fala. O que importa é o que Deus fala, não é o que você vê. Porque enganoso é o
coração do homem, mais corrupto do que qualquer coisa, né? Então aqui Paulo vem dizendo, por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, você é um vocacionado celestialmente, assim, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Quem é? Jesus. Ele é o primeiro apóstolo. Isso eu estou te dando referência, para você não cair no engodo aí. O engodo aí fora, sabe o que eles fazem? Que você vai ver pela forma como eles consagram os seus líderes, que não tem nada a ver com a graça de Deus. Eles estão judaizando o povo, porque na conselha foi em alguma consagração de algum pastor, de algum missionário, bispo, reúne aquela cambada lá de homens de paletó, gravata, todo mundo sério, com um bibrão aqui do lado assim. Nós estamos hoje ungindo o pastor fulano de tal. O que eles pegam? Eles põem ele de joelho, aí estão aqui os pastores para orar por ele, levanta as mãos, aí vem um com uma vasilha com óleo, e joga óleo na cabeça dele. Eles não estão ungindo pastor, apóstolo, evangelistas, pastores e mestres, não. Eles estão ungindo, pela prática bíblica do Antigo Testamento, um sacerdote. Levita, judeu. Aí eles jogam óleo na cabeça do cara e falam, em nome de Jesus. Quer dizer, a prática deles mostram que eles não sabem o que é ser um apóstolo, um pastor, um mestre. Eles não sabem. Porque eles estão tomando uma medida que é o quê? Legalista. Porque essa é a forma de ungir um sacerdote para comandar no tabernáculo de Moisés os sacrifícios para o pecado. Então a forma mostra que eles estão o quê? Totalmente fora do princípio de Deus. Eles não têm autoridade para exercer nada diante de Deus na terra para a igreja. Porque não foi Deus que constituiu esse pastor, esse apóstolo, esse profeta, esse mestre, mas quem constituiu foi o sistema legalista dos homens. E Deus não vai aceitar nada daquilo, porque aquela boca não é oráculo de Deus na terra. Por isso que o sistema religioso abençoado, ele é todo confuso, todo amaldiçoado, e o povo nunca se sente saciado de Deus. As pessoas vão no sistema para fazer o quê? Buscar Deus, não é isso? Ô irmão, vou lá buscar Deus. Vai, busca para mim também, ora lá para mim, não é assim? É assim que faz. Vai lá buscar Deus. Engraçado que daí 2, 3 dias ele volta para lá para buscar novamente. Então quer dizer, ele foi lá buscar e não levou nada. Porque ele tem que voltar lá novamente. Depois ele vai embora, daí 2, 3, 4 dias ele volta lá na... Por quê? Porque a forma é legalista. Os homens que estão ministrando ali não compõem o ministério de Deus. Então eles não podem pregar porque eles estão matando o povo. Eles não são imitadores do apóstolo Paulo. O Cristo que eles pegam não é segundo o Cristo que Paulo traz para a graça de Deus na terra. Então, essas 3 etapas de 1 Coríntios 3, 10 e 11, eles não conhecem. Que é o quê? Fundamento, edificação e sobre edificação. Eles não conhecem isso. Se eles não têm esse fundamento, como é que eles vão dar alguma coisa de Deus para a igreja aí, meu irmão? Por isso que o povo está igualzinho cego no tiroteio.
Está a mesma coisa, tomando tiro para te contelar e não sabe para onde vai. Cada dia eles vão buscar em um lugar, porque não sentem-se saciados, não se sentem abençoados. Porque o ministério, aqui nós vimos Jesus. Quem ungiu Jesus? Foi Deus. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder. A mesma forma como Deus ungiu a Jesus, os outros apóstolos também têm que ser ungidos. Não pelos homens, sim, reconhecido pela igreja. Eles têm que ser reconhecidos pela igreja. Mas ungido, quem unge é o Senhor. Jesus de Nazaré foi ungido com o Espírito Santo e poder. Por quem? Por Deus. Ninguém lançou óleo na cabeça dele, porque primeiro eles queriam matar ele, os sacerdotes. Então eles não iam ungir ele de jeito nenhum, porque Jesus chamava eles de quê? Sepulcros caiados, raça de víboras. Como é que eles iam ungir Jesus de Nazaré? E ele foi o primeiro, o quê? Apóstolo. Aí começou a era apostólica. Vieram os 12 apóstolos, cumprindo o quê? Ele cumprindo a lei, veio a circuncisão, e para pregar a circuncisão teria que ser apóstolos, né? E Jesus permitiu até Paulo ser levantado, isso aí demorou uns 45, 50 anos, e eles pregaram, mas apóstolos. E esses apóstolos não foi reconhecido pelos levitas sacerdotes, não foi. Porque eles eram contra eles também. Os apóstolos de Jesus de Nazaré eram contra os sacerdotes levitas, porque eles já estavam fazendo absurdos contra a igreja, prejudicando-a. Então, abençoados, o apóstolo se chama o quê? Jesus. Esse é o apóstolo que deve ser reconhecido da igreja. Se Jesus não estiver na igreja, não tem um apostolado. Se não tem um apostolado, aquela igreja está perdida, completamente sem visão. Assim é, abençoado? Então, quando Paulo diz, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, é porque ele recebeu o quê? A unção e o apostolado de Cristo, de Jesus. E aí ele começou a ter revelações e visões de Deus para que a igreja entrasse na quietude de Deus, entrasse na glória de Deus. Então ele lançou o fundamento mostrando isso. Ele diz seria um outro apóstolo, que seria um véu que receberia quem? Jesus Cristo, para continuar pregando, porque lá em Hebreus 2 ele diz, no dia em que Deus, Romanos 2, no dia em que Deus, por meio de Cristo, julgar o segredo dos homens segundo o meu evangelho. Então Jesus viria depois de Paulo, novamente, em um homem, para trazer o quê? A segunda e a terceira etapa da graça de Deus para a transformação da igreja. Você recebe assim? Então, é um momento que você tem que ficar de ouvido atento, porque é um momento de instrução, meu irmão, de revelação, de códigos que Deus traz para você viver uma vida sobre modo excelente. Porque gritaria só serve para quê? Para nada. Confusão. E imaginar um Deus que não existe. Quem grita muito não tem Deus. O Deus não existe para ele. Por isso que ele está gritando. Quem está gritando está o quê? Desesperado, está em pânico. Então ele não tem Deus. Porque quem tem Deus, diz o profeta, creia em Deus e estarás o quê? Seguro. Uma pessoa que tem Deus anda em segurança. O seu deitar e o seu levantar é seguro.
Ele sabe que Deus é por ele, e se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Então tem que ser alguém que seja habilidoso e coloca Deus na íntegra, na mente dos irmãos. Eu não posso ver vocês desesperados, senão eu sou reprovado. E se vocês, diante da situação, começar a gritar, desesperar, eu vou começar a julgar meu ministério. Falar, pô, eu não estou servindo para nada. Porque o povo está desesperado. Então o que eu estou pregando não tem nada. Agora, se você, diante da situação, diz, né, o reino em vida, tudo está bem, eu estou fundamentado, edificado e agora sobre-edificado, a glória de Deus manifestará na minha vida, porque eu sei o que eu estou fazendo, o que eu estou pensando. Ainda que caia 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não sou atingido. O dilúvio aqui em Belo Horizonte. Quantos desesperados, hein? Muitos desesperados. Agora nós não. O que nós fazemos? Está sob controle. Os anjos que permitem esses dilúvios, e eles sabem que eu sou um filho de Deus, que você é um filho de Deus, que mal nenhum pode suceder a você. Se você andar com essa segurança, abençoado, hello, é a grande glória que está manifestada em mim e em você. Pai, não pode vir um mal sobre você. Porque está escrito, não é porque eu estou confessando, é porque está escrito. Eu confesso para trazer a minha quietude, a minha tranquilidade. Agora, independente de eu falar ou não, vai acontecer. Porque os anjos receberam ordens de Deus para te guardar. Você recebe isso? Papai, você é guardado pelo Senhor. Você é guardado pelo Senhor. E nada pode tirar você dessa guarda, dessa proteção do Senhor. Ora, tem coisas que a gente fica até assustado, né? Pô, como é que eu saí dessa aqui, cara? Porque o anjo está ali para isso. Assim é, abençoado? Papai. Então o fundamento, a edificação e a sobre-edificação tem que estar alinhado na sua mente. Essa é a guia de Deus. Quem não conhece sobre fundamento, sobre edificação e sobre edificação, está perdido. Ele não conhece Deus. Para começar, nem fé ele tem. Porque a base é essa aí, ó. Fundamento, Jesus. Edificação e sobre edificação. A edificação é o que nós passamos durante aí uns 5, outros 10, outros 15, outros 20, 30 anos, com o nosso apóstolo edificador, trazendo uma mente aclarada que você é um abençoado, um perfeito, um completo, um mais que vencedor, um Deus, que anjos estão a teu favor. Nós conhecemos esse ministério dos anjos, foi aonde? Na edificação. O melhor achado que nós tivemos na vida foi isso aí, ó. Não, eu peço Deus está no descanso, meu amigo. Ele só traz palavra, instrução. Você está incomodando Deus, e nem incomodando você está, porque Ele não está nem aí para você. O que tinha que fazer, Ele já fez. Agora Ele ordenou anjos para que te guardem. Aí a nossa conversa é com anjo, não é com Deus mais. Aí vem aqueles que não conhecem fundamento, nem edificação e nem sobre edificação. Eles falam assim, não, eu converso muito com Deus, rapaz. Falei, é mesmo? Conversa quer dizer, eu estou conversando com o José aqui, eu falo com ele, ele fala comigo. Sobre um assunto, e ele entende, porque a mente dele é boa, nós vamos conversando sobre um assunto aqui, e discutimos sobre aquele assunto, isso é uma conversa. Agora, uma conversa que só eu falo, ele não fala, não é conversa, não é conversa, meu irmão, isso é conversa fiada,
Isso é conversa fiada, isso não tem valor nenhum. E muitas vezes as pessoas, infelizmente, criadas pelos falsos pastores que se intitulam como pastores, mestres, bispos, e se dizem ser de Deus, que instruiu a cabeça deles totalmente errada, culpa deles, as pessoas falam assim, não, eu converso muito com Deus, rapaz, pode deixar que eu vou conversar com ele sobre esse assunto seu. Eu falei, pô, cara, você é demais. E o que ele fala com você? Nada, porque o que ele fala não é a palavra, não é a verdade, ele está conversando fiado, ele está querendo se gloriar, achando que ele é o mais íntimo com Deus, e não existe isso. O íntimo de Deus, sabe quem que é os íntimos de Deus? A igreja. É a igreja que manda, abençoados. É a igreja que é a existência de Deus, é a igreja. Porque ele criou a igreja para que nela a sua glória fosse resplandecida. Então nós somos o melhor de Deus na terra. Você se vê dessa forma? Para isso você tem que ser fundamentado, edificado e sobre-edificado. Tem uma abençoada lá na casa da abençoada Maria Senhora e do Paulo, que diz assim, eu me vejo a mais bela. Falei, que legal. Eu olho no espelho e falo, você é bonita demais, rapaz. Né? A pessoa pode até assustar, olha lá. Em glória, isso é em glória, essa mulher é doida. Então, o que acontece, eleitos? Quando você é edificado, você começa a ver quem você é. A sua identidade verdadeira, a sua fisionomia começa a destacar quem você é. Você é obra preciosa feita por mãos de Deus. Como é que você pode se ver feio? Está faltando fundamento, está faltando edificação e sobre-edificação. Está faltando entendimento aí, abençoado. Está faltando glória aí na sua vida. Não, estou doente. A minha vida. Pera aí. Quando a glória de Deus se manifesta numa vida, acabou. Você se vê curado, sarado, abençoado, perfeito, completo, enriquecido, rico, mais que vencedor, um Deus na terra. E você abre a tua boca e sai isso aí, porque você é um oráculo de Deus na terra. Assim é? Então, as 3 manifestações, e da qual nós estamos na última, que é a sobre-edificação, precisa de ser bem entendido, bem esclarecido aqui. A sua mente tem que saber disso, porque senão você cai na conversa de qualquer um aí fora. Vem cá, que ele vai orar para você. Orar para mim para quê, rapaz? Ô pastor, você sabe o que é fundamento? Pergunta a ele. Ele vai embaraçar, porque ele não sabe. Não sabe. Edificação. É aí que você deu um nó nele. Ele fala, edificar, nós estamos sendo edificados. Por quem? E a sobre edificação? Isso aí eu nunca vi falar. Como que esse cara pode pegar a Bíblia e pregar para o povo? Se ele não tem o fundamento. É isso aí, Paulo. Vamos cobrar. Então, é necessário, porque esse é o global de Paulo. Que recebeu o quê? A graça. Para uma pessoa estar debaixo da graça, ela tem que conhecer o fundamento, tem que conhecer a edificação e a sobre-edificação. Senão ele dá tiro para tudo quanto é lado. Então, abençoado. Então, o apóstolo não pode ser ungido por ninguém. Ele tem que ser ungido por Deus. Como Jesus de Nazaré. Ele foi ungido com o Espírito Santo, poder e fé. Então,
Por quem? Por Deus. Os demais apóstolos também têm que ser dessa forma. Ninguém pode ter a glória, não. Eu orei, eu levantei a mão e abençoei aquele apóstolo lá. Ih, cara, você estragou o bolo. Está estragado. Porque o único que pode abençoar, pode ungir um pastor é só Deus. Um apóstolo é só Deus. É a geração apostólica agora. Assim é? Agora ela pode ser reconhecida e deve da igreja. A igreja tem que reconhecer o pastor ou o apóstolo, porque senão ela não submete. Né? Então, esse título foi dado pelo Senhor ao ungido dele, que é levantado para essas 3 etapas: fundamento, edificação e sobre edificação. Não pode ter 2 ou 3 falando, porque se tiver 2 ou 3 falando, cada um vai falar de uma forma. E nós temos que todos falar o quê? A mesma coisa. Se eu falo que eu sou abençoado, você diz, tá, eu vou buscar a benção então. Eu falei, então nós não podemos andar junto não, meu amigo. O diabo foi destruído, mas eu vi ele. Pô, então ele não foi destruído. Não. Então quer dizer, nós precisamos de ter o entendimento e a revelação. Assim é? E Paulo diz que para você ter esse entendimento, você precisa de conhecer Cristo, mas segundo Paulo. Não pode ser segundo Pedro, João e Tiago. Não pode. Lá em 2 Timóteo 2,8, caça aí, Tiago. Então, o primeiro apóstolo na terra foi quem? Hello. O primeiro apóstolo na terra foi quem? Jesus. Acabou. É dali que você vai ver os outros apóstolos. Se não for do original, não entra, porque você está entrando na farsa. Os falsos apóstolos. Não sabe disso. Não, eles não sabem disso. Né? Pergunta para o pastor, quem foi o primeiro apóstolo na terra? Aí eles vão falar, os apóstolos de Jesus de Nazaré. Não. Meu amigo, você está ruim mesmo. Lá em 2 Timóteo 2,8, olha aqui. Paulo desmontando tudo antes da cruz e depois da cruz trazida pelos 12 apóstolos. Ele vem dizendo, lembra-te de Jesus Cristo. Então nós temos que lembrar dele. Aí, porque eles podem chegar e falar, então vocês não lembram de Jesus? Não lembramos. Lembra, porque ele é o nosso, o quê? Fundamento. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado. Então, não é o de Nazaré. Porque o de Nazaré, o que aconteceu com ele? Morreu. Jesus morreu ou não morreu? Paulo diz, se Jesus não morreu e ressuscitou, nós somos considerados o pior homem na terra. Porque aí nós não seremos também. Então, veja bem, lembra-te de Jesus Cristo, mas qual? Ressuscitado de entre os mortos. Você não pode ficar com Jesus de Nazaré. É o que diz lá em 1 Coríntios 5,16, ele diz, daqui por diante, a ninguém mais conhecemos segundo a carne. E se conhecíamos Cristo segundo a carne, quem é o Cristo segundo a carne? Jesus de Nazaré, que carregou cruz, que tomou chicotada nas costas, tomou bufetada, soco, chute, amarraram ele, pregaram ele na cruz. Esse é o Jesus segundo a carne. E Paulo diz, não lembra dele mais. Aí, isso aí é uma confusão, né? Você falar isso aí no sistema, ele joga pedra em você. Você tá doido, rapaz? Eu falei, tô, e bem doido. Estou bem doido, porque eu não vejo Jesus como vocês veem. Eu vejo Jesus na ótica do apóstolo Paulo, porque é o apóstolo do gentio. E o único que foi ao terceiro céus e recebeu e ouviu palavras do quê?
inefáveis. Ninguém mais recebeu. Eu vou ficar com o maior, não vou ficar com o menor. Ele diz: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi. Então, Paulo conhecia bem Jesus. Ele viu a descendência, ele tinha intimidade. Igual eu te conheço você, mas não conheço sua descendência. Porque eu não tenho muita intimidade contigo. Você não falou do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, da sua avó, da sua tia, do seu avô, do seu tataravô, do seu bisavô. Eu não conheço. Só quem tem intimidade contigo que você abre dessa forma. Não é isso? Então Paulo tinha uma intimidade tremenda com Jesus. Que ele não conheceu segundo a carne, porque quando Paulo nasceu, Jesus já tinha morrido. Então, ele não era discípulo de Jesus de Nazaré. Depois de 45 anos vivendo a lei, ele é convertido à graça, ao Senhor. Então ele não tinha nenhuma intimidade com Jesus. Mas quando ele foi levado ao terceiro céu, ali ele ouviu palavras o quê? Inefáveis, esclarecendo quem era Jesus de Nazaré e esclarecendo exatamente quem era o ressuscitado, mas não pelos homens, mas sim por Deus. Então, na sobreedificação, abençoado, nós entendemos dessa forma: descendente de Davi segundo o meu evangelho. E quando ele falou meu evangelho, ele estava escrevendo ele ainda. Ele não tinha concluído, não. Não havia concluído o evangelho. Depois dele pronto, que isso aí demorou quantos anos para ser considerado? Anos e anos, mais de 2000 anos. Para poder, não, antes de 2000 anos 1500 para frente, que aí foi levantado os pergaminhos, Deus levantou a Septuaginta, 75 homens, que separou todos os livros da Bíblia para ficar como Bíblia Sagrada, Bíblia nossa. E trouxe as 14 epístolas de Paulo, que eram muito mais, mas ficou essas 14, porque elas são suficientes para mostrar quem é Jesus Cristo. E nós, pela revelação, não precisamos mais do que aquilo. É o suficiente, que é uma bagagem tremenda para quem quer conhecer Deus e a sua glória. Está nas 14 epístolas de Paulo. Assim é, abençoado. Então ele diz: segundo o meu evangelho, que foi trazido na edificação pelo apóstolo José Luiz, nós entendemos, e agora na sobreedificação, que significa também edificação. Sobreedificar quer dizer edificar, abençoado. Sobre edificar quer dizer edificar sobre o quê? Aquilo que foi edificado. E quando ele fala fundamento, edificação e sobre edificação, ele está falando de 3 apóstolos aqui que iam assumir essa posição. Ah, não, é cada um sobre edifica, então eu vou sobre edificar. Espera aí. Você conseguiu edificar? Não. Porque você era a obra para ser o quê? Edificada. Como é que você vai conseguir sobre-edificar se nem edificar você conseguiu? Porque a sobre-edificação, ela é rica. E ela é mais séria do que a edificação. Porque ela é a última etapa da igreja na terra. E tem muitas coisas a serem feitas. E que se o que sobreedifica não for também um perito arquiteto, ele não vai conhecer sobre base. Ele pode colocar o quê? Um peso naquele prédio que seja acima de que ele pode suportar. Aí o que vai dar? Como se diz aí, vai dar merda. Não é isso? Você já viu aquelas pessoas que vão construir, igual por exemplo em vilas, eles fazem uma alicerce lá e vai construir uma casa. Ah, vem mais uma, não vou fazer outra. Aí põe outra em cima. Esse negócio vai dar zebra, rapaz. Não, eu que fiz a construção. Você é perito arquiteto? Que arquiteto, rapaz? Sou pedreiro de mais de 20 anos, 30 anos de profissão.
Oh, mas você não sabe fazer cálculo? Não, o cálculo está tudo aqui na minha cabeça. Você já viu o cara falando assim? Pode construir a bondade. Coloquei essa viga aí, ó, que vigona. Ela parece que ela está com uma sobrecarga de ferro e de cimento. Ou então, esse ferro não é ideal para isso. Que é isso, rapaz? Você quer saber mais do que eu? Aí constrói ali uma galeria ali, aí constrói outra galeria em cima, aí vem outro, não, pode fazer? Pode, eu conheço. Vai pondo, né? Aí a última lá, aí faz tudo bonitinho, azuleja e pá, ó que prédio bonito. Ele vai andando assim, na hora que ele olha para trás, desceu tudo. Então, quem edifica tem que ser um perito arquiteto. Quem sobreedifica tem que ser um perito arquiteto. Senão ele vai fazer besteira. É o que nós estamos vendo por aí. Assim é, abençoado?